Introdução ao Evangelho segundo Mateus. Autoria. A tradição cristã antiga atribui a autoria do Evangelho segundo Mateus ao próprio apóstolo Mateus, também identificado como Levi, o publicano, chamado por Jesus para ser apóstolo. Os testemunhos patrísticos mais antigos sustentam essa posição com relativa unanimidade. Entre eles, destaca-se Papias, que afirmou que Mateus organizou a sua logia de Jesus em língua hebraica ou aramaica, sendo posteriormente traduzidos. Essa tradição foi reafirmada por autores como Irineu, Orígenes e Eusébio. A força desse testemunho patrístico exerceu grande influência na formação do cânon cristão e na recepção histórica do Evangelho dentro da Igreja primitiva. Entretanto, a crítica moderna passou a questionar a autoria apostólica direta do livro, especialmente a partir do século XVIII. Muitos estudiosos argumentam que o Evangelho demonstra dependência literária do Evangelho escrito por Marcos, considerado por grande parte da academia contemporânea como o Evangelho mais antigo. Essa hipótese levanta dificuldades para a ideia de que um apóstolo, oculado aos acontecimentos, dependeria de um texto posterior escrito por alguém que não fazia parte dos 12. Além disso, o refinamento do grego utilizado no Evangelho sugere um autor altamente educado, familiarizado tanto com as escrituras judaicas quanto com a estrutura literária helenística. Outro argumento importante dentro do debate envolve o conhecimento profundo do judaísmo presente no Evangelho. O autor demonstra grande domínio das escrituras hebraicas, dos costumes judaicos e das expectativas messiânicas do período do Segundo Templo. Isso fortalece a hipótese de um escritor judeu cristão escrevendo para uma comunidade fortemente influenciada pelo judaísmo. O Evangelho contém numerosas citações do Antigo Testamento e expressões típicas da tradição judaica, como reino dos céus, expressão preferida por Mateus em lugar de reino de Deus, provavelmente por reverência ao nome divino. Há ainda quem proponha que o Evangelho tenha sido produzido por uma comunidade matiana, isto é, um círculo de discípulos associado à tradição do apóstolo Mateus. Nessa hipótese, o texto preservaria ensinamentos ligados ao apóstolo, mas teria recebido forma final posterior através de editores ou líderes cristãos ligados à sua tradição. Essa perspectiva busca conciliar o testemunho patrístico com as evidências literárias internas, observadas pela crítica moderna. Assim, o Evangelho seria apostólico em sua tradição fundamental, ainda que necessariamente redigido diretamente pela mão do próprio Mateus. Apesar das discussões acadêmicas, o peso histórico da tradição e a profunda coerência teológica do Evangelho continuam levando muitos estudiosos a sustentar a autoria de Mateus. Mesmo entre pesquisadores críticos, existe amplo reconhecimento de que o Evangelho preserva uma tradição extremamente antiga, ligada a um ambiente apostólico. Independentemente da posição adotada, o Evangelho escrito por Mateus permanece como um dos documentos mais influentes do cristianismo primitivo.
exercendo enorme impacto sobre a formação da doutrina, da ética e da identidade da Igreja. A data de composição. A data de composição do Evangelho é objeto de intenso debate acadêmico. A maioria dos estudiosos contemporâneos situa sua datação entre os anos 70 e 90 depois de Cristo, especialmente após a destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos no ano 70. Essa conclusão se baseia principalmente na interpretação do discurso escatológico de Mateus capítulo 24, no qual Jesus anuncia a destruição do templo. Muitos pesquisadores entendem que o texto reflete conhecimento retrospectivo desse acontecimento histórico, sugerindo uma redação posterior ao evento. Por outro lado, estudiosos defendem uma data anterior ao ano 70, argumentando que Jesus poderia ter profetizado autenticamente a destruição do templo, sem necessidade de um cumprimento já ocorrido. Além disso, apontam que o Evangelho não menciona explicitamente a destruição como um fato consumado, algo que poderia ser esperado, caso o evento já tivesse acontecido. Para esses intérpretes, a ausência de referências claras ao colapso nacional judaico pode indicar composição ainda durante a década de 60. Outro fator relevante é a relação literária entre Mateus e Marcos. Caso se aceite a prioridade de Marcos, então Mateus necessariamente seria posterior a ele. Como muitos datam Marcos entre 65 e 70, Mateus provavelmente teria sido escrito pouco depois. Contudo, existem correntes minoritárias que defendem a prioridade matiana, ou independência parcial entre os evangelhos, o que abre espaço para datas mais antigas. O contexto eclesiástico, refletido no Evangelho, também influencia sua datação. O texto revela uma igreja já relativamente estruturada, enfrentando tensões com o judaísmo rabínico emergente. Após a destruição do templo, o judaísmo passou por profunda reorganização sob liderança farisaica e muitos estudiosos percebem no Evangelho reflexos desse conflito crescente entre sinagoga e comunidade cristã. As duas críticas de Jesus contra os escribas e fariseus em Mateus 23 são frequentemente interpretadas à luz desse cenário histórico. Independentemente da data exata, o Evangelho emerge em um período de transição dramática para o judaísmo e para o cristianismo nascente. O mundo judaico estava sendo profundamente abalado pela dominação romana, pelas guerras judaicas e pela definição da identidade religiosa após a destruição do templo. Nesse ambiente de crise, o Evangelho, segundo Mateus, surge como uma poderosa afirmação de que Jesus é o Messias prometido e o verdadeiro intérprete da vontade de Deus revelada nas Escrituras. Os destinatários. O Evangelho escrito por Mateus demonstra fortes indícios de ter sido direcionado primariamente a uma audiência judaico-cristã. Isso é percebido no uso intenso do Antigo Testamento, nas referências frequentes às profecias messiânicas e na preocupação constante em demonstrar que Jesus cumpre as Escrituras. O autor parece pressupor familiaridade de seus leitores com costumes judaicos, genealogias, debates legais e práticas religiosas do judaísmo do Segundo Templo.
A genealogia inicial do Evangelho já revela claramente essa intenção. Mateus apresenta Jesus como filho de Davi e filho de Abraão, conectando imediatamente Jesus às promessas davídicas e abraâmicas, centrais na esperança judaica. Ao longo do livro, repetidas fórmulas de cumprimento aparecem com frequência, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Essa expressão é muito usada no livro. Essa estrutura evidencia o propósito apologético de demonstrar aos judeus que Jesus é o Messias esperado. Ao mesmo tempo, o Evangelho também aponta para uma dimensão universal da missão cristã. Embora inicialmente centrado em Israel, o texto culmina na grande comissão no capítulo 28, onde os discípulos são enviados a todas as nações. Esse movimento revela uma comunidade cristã que, embora profundamente judaica em suas raízes, já compreendia a expansão do Evangelho aos gentios como parte essencial do plano divino. O contexto dos destinatários provavelmente envolvia tensões severas entre cristãos judeus e líderes da sinagoga. Muitos estudiosos acreditam que os leitores enfrentavam exclusão social e religiosa devido à confissão de Jesus como Messias. O Evangelho busca fortalecer essa comunidade perseguida, demonstrando que a rejeição sofrida pelos discípulos já havia sido experimentada pelo próprio Jesus. Assim, Mateus oferece não apenas instrução doutrinária, mas também consolação pastoral. Além disso, o Evangelho parece interessado em formar discípulos maduros dentro da igreja. Grande parte do material é organizado em longos discursos de ensino, incluindo o Sermão do Monte, as parábolas do reino e as instruções sobre a vida comunitária. O objetivo não era apenas convencer incrédulos, mas discipular crentes, moldando uma comunidade fiel à autoridade de Jesus e comprometida com a ética do reino de Deus. O propósito do livro. O propósito central do Evangelho escrito por Mateus é demonstrar que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Todo o Evangelho é estruturado para evidenciar a continuidade entre a história de Israel e a pessoa de Jesus. Mateus apresenta Jesus como o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, aos profetas e à linhagem davídica. Mateus deseja convencer seus leitores de que em Jesus se concretizam as esperanças messiânicas guardadas há séculos pelo povo judeu. Outro propósito fundamental é apresentar Jesus como o novo e definitivo mestre da justiça divina. Isso é particularmente evidente no Sermão do Monte, onde Jesus interpreta a lei com autoridade singular. Jesus não aparece apenas como intérprete da Torá, mas como aquele que revela sua intenção mais profunda. O Evangelho enfatiza a continuidade e autoridade de Cristo sobre a lei, sobre os demônios, sobre a natureza e sobre o próprio pecado. Mateus também busca mostrar a chegada do reino de Deus. O conceito de reino ocupa posição central em todo o Evangelho. Jesus proclama que o reino se aproximou e demonstra sua presença através de milagres, exorcismos e ensinamentos. O reino em Mateus possui dimensão presente e futura. Já irrompeu na história através da obra de Cristo, mas aguarda consumação plena na escatologia final.
Outro objetivo importante é formar a identidade da igreja. Mateus é o único evangelho que utiliza explicitamente o termo igreja em 2 ocasiões. O autor demonstra preocupação com disciplina comunitária, liderança espiritual, perdão e perseverança. O evangelho fornece orientação prática para a vida da comunidade cristã, ajudando os discípulos a compreenderem sua missão em meio à oposição do mundo. Finalmente, Mateus pretende encorajar a fidelidade em tempos de perseguição e crise. O Evangelho apresenta repetidamente o custo do discipulado, chamando os seguidores de Jesus à perseverança, humildade e obediência. Em um contexto de conflitos religiosos e instabilidade política, o Evangelho reafirma que Jesus reina soberanamente e que seu reino triunfará apesar das adversidades históricas. O contexto histórico. O Evangelho escrito por Mateus foi produzido em um período marcado por profundas transformações políticas, religiosas e sociais. O século I d.C. testemunhou a dominação romana sobre a Palestina, impondo pesados tributos, tensões nacionalistas e frequentes conflitos entre judeus e autoridades imperiais. Esse cenário alimentava intensas expectativas messiânicas entre o povo judeu, que aguardava um libertador prometido por Deus. Religiosamente, o judaísmo do período era extremamente diversificado. Existiam grupos como fariseus, saduceus, essênios e zelotes, cada um oferecendo diferentes respostas à crise nacional e espiritual de Israel. O Evangelho mostra Jesus frequentemente em confronto com fariseus e escribas, refletindo debates reais acerca da interpretação da lei e da verdadeira fidelidade à aliança divina. A destruição de Jerusalém no ano 70 representou um trauma sem precedentes para o judaísmo. O templo, centro da vida religiosa judaica, foi completamente destruído pelas legiões romanas lideradas por Tito. Esse acontecimento alterou profundamente a estrutura do judaísmo e também impactou o cristianismo nascente. Muitos estudiosos entendem que Mateus escreve precisamente em meio a essa reconstrução identitária pós-destruição. O cristianismo primitivo também enfrentava desafios internos e externos. As comunidades cristãs lidavam com perseguições, disputas doutrinárias e questões relacionadas à inclusão dos gentios. Mateus demonstra preocupação em afirmar continuidade com as escrituras judaicas e, ao mesmo tempo em que reconhece a expansão universal da missão cristã. O Evangelho procura equilibrar herança judaica e missão gentílica. Culturalmente, o mundo mediterrâneo do século I era profundamente influenciado pelo helenismo. A língua grega funcionava como meio de comunicação internacional, permitindo ampla circulação dos textos cristãos. Embora profundamente judaico em conteúdo, o Evangelho escrito por Mateus participa desse ambiente multicultural, utilizando formas literárias acessíveis a uma audiência mais ampla dentro do Império Romano. A estrutura literária. A estrutura literária do Evangelho escrito por Mateus revela planejamento cuidadoso e sofisticado. Muitos estudiosos observam que o livro está organizado em torno de 5 grandes discursos de Jesus: o Sermão do Monte, o discurso missionário,
as parábolas do reino, o discurso comunitário e o discurso escatológico. Alguns interpretam essa divisão como um paralelo simbólico aos 5 livros da Torá, apresentando Jesus como o novo Moisés. O Evangelho alterna narrativas e discursos de maneira organizada. Após sessões narrativas descrevendo milagres, viagens e confrontos, surgem longos blocos de ensinamento. Essa estrutura oferece equilíbrio entre ação e instrução, revelando tanto quem Jesus é, quanto o que ele ensina. O resultado é um evangelho profundamente catequético, adequado para a formação espiritual da igreja. Outro aspecto importante é o uso de fórmulas de transição. Expressões como "quando Jesus terminou estas palavras" aparecem repetidamente ao final dos discursos, funcionando como marcadores estruturais. Esse recurso evidencia intencionalmente literária e demonstra que o autor não simplesmente reuniu tradições aleatórias, mas organizou cuidadosamente o material. Mateus também utiliza amplamente tipologia do Antigo Testamento. Jesus é apresentado como o novo Moisés, novo Israel e novo Davi. A fuga para o Egito, o Sermão do Monte e os 40 dias no deserto ecoam eventos centrais da história de Israel. Essa técnica literária reforça o argumento teológico de que Jesus recapitula e cumpre a história do povo de Deus. A narrativa progride em direção à paixão, morte e ressurreição de Jesus. Embora o ministério público ocupe grande espaço, o clímax do Evangelho encontra-se nos acontecimentos finais em Jerusalém. A cruz e a ressurreição são apresentadas como cumprimento máximo do plano divino de redenção, culminando na autoridade universal do Cristo ressuscitado. A teologia do Evangelho escrito por Mateus. A teologia do Evangelho é profundamente cristológica. Jesus é apresentado como Emanuel, Deus conosco, título que estabelece desde o início a identidade singular de Jesus. O Evangelho enfatiza constantemente sua autoridade divina, demonstrada em seus milagres, ensinamentos e domínio sobre forças espirituais e naturais. Jesus não é apenas profeta ou mestre moral, mas o Filho de Deus prometido nas Escrituras. O reino de Deus constitui o eixo central da teologia de Mateus. O reino é apresentado como realidade presente e futura, espiritual e escatológica. Em Jesus, o reino invade a história humana, confrontando pecado, enfermidade e opressão demoníaca. Contudo, sua consumação plena ainda aguarda o juízo final e o estabelecimento definitivo do governo divino. A relação entre Jesus e a lei ocupa posição central na teologia do Evangelho. Mateus enfatiza que Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la. O cumprimento não significa mera repetição literal, mas realização plena da vontade divina revelada nas Escrituras. Jesus interpreta a lei com autoridade suprema, revelando sua profunda moral e espiritual. A ética do discipulado também possui destaque extraordinário. O Evangelho insiste em justiça prática, humildade, misericórdia, perdão e fidelidade. O Sermão do Monte apresenta um padrão ético radical.
centrado na transformação interior do coração. O verdadeiro discípulo não apenas ouve as palavras de Jesus, mas as pratica em obediência concreta. Finalmente, a teologia de Mateus é profundamente escatológica. O Evangelho aponta continuamente para o retorno futuro de Cristo, o juízo das nações e a consumação do reino. Parábolas sobre vigilância, fidelidade e preparação enfatizam a necessidade de perseverança até o fim. A esperança escatológica sustenta a comunidade cristã em meio às tribulações da história. Principais dificuldades interpretativas. Uma das maiores dificuldades interpretativas do Evangelho escrito por Mateus envolve a relação entre Jesus e a lei mosaica. Textos como Mateus 5, 17 a 20 geram debates intensos acerca da continuidade ou descontinuidade da lei no contexto cristão. Diferentes tradições teológicas oferecem interpretações variadas sobre como os mandamentos do Antigo Testamento se aplicam à Igreja. Outra dificuldade importante está relacionada ao discurso escatológico de Mateus, nos capítulos 24 e 25. Os intérpretes divergem sobre quais partes se referem à destruição de Jerusalém e quais apontam para eventos futuros ligados ao retorno de Cristo. Questões sobre tribulação, sinais dos tempos e juízo final continuam sendo temas centrais de debate entre estudiosos e tradições escatológicas. A genealogia de Jesus em Mateus também gera discussões interpretativas, especialmente quando comparada à genealogia apresentada no Evangelho escrito por Lucas. As diferenças entre ambas levantam questões históricas e teológicas sobre linhagem, simbolismo numérico e objetivos literários dos evangelistas. Outro tema complexo envolve a relação entre Israel e a Igreja. Mateus contém textos severos de julgamento contra líderes judaicos, ao mesmo tempo em que preserva forte continuidade com as promessas feitas a Israel. Isso gera debates sobre substituição, continuidade da aliança e papel futuro do povo judeu na história da redenção. Além disso, existem discussões acerca do problema sinótico e das fontes utilizadas por Mateus. A hipótese das duas fontes, a relação com Marcos e a possível existência da fonte Q permanecem temas centrais na crítica bíblica contemporânea. Essas questões influenciam não apenas a compreensão da composição literária do Evangelho, mas também a análise histórica dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho escrito por Mateus, então, permanece extraordinariamente relevante para os dias atuais, por unir profundidade teológica, riqueza histórica e aplicação prática para a vida cristã. Em um mundo marcado por crise moral, instabilidade social e relativismo religioso, Mateus continua proclamando a autoridade soberana de Jesus como Rei e Senhor. Seu chamado ao discipulado radical confronta superficialidades espirituais e convida os leitores a uma vida de obediência genuína ao reino de Deus. Além disso, o Evangelho oferece uma poderosa visão da esperança cristã. Em meio às incertezas da história, Mateus recorda que Deus conduz soberanamente seu plano redentor e que Cristo retornará para consumar plenamente seu reino.
Sua mensagem continua fortalecendo comunidades cristãs diante da perseguição, do sofrimento e das tensões culturais contemporâneas. A relevância de Mateus também se manifesta em sua ênfase ética. O Sermão do Monte permanece como uma das exposições morais mais profundas já produzidas na história da humanidade, influenciando não apenas a Igreja, mas também a filosofia, a política e o pensamento social ao longo dos séculos. Seus ensinamentos sobre amor, misericórdia, justiça e humildade continuam profundamente necessários em uma sociedade fragmentada. Do ponto de vista acadêmico, o Evangelho permanece fonte inesgotável de pesquisa histórica, literária e teológica. Seus debates interpretativos continuam estimulando estudos sobre o judaísmo do Segundo Templo, cristianismo primitivo e formação do cânon do Novo Testamento. A riqueza de sua composição garante relevância contínua, tanto no ambiente eclesiástico quanto universitário. Por fim, Mateus continua convidando cada geração a reconhecer Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus e o verdadeiro Rei. O Evangelho escrito por Mateus não é apenas documento histórico antigo, mas testemunho vivo que continua moldando fé, espiritualidade e esperança em todas as partes do mundo.